A guerra é um assunto muito sério para ser confiado aos militares. Georges Clemenceau, primeiro-ministro francês. Fogo! Campos de batalha, a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Episódio 3. Procurando um milagre, 15 de agosto, 1º de outubro, 1914. Primeiro ato. Que desastre. Quando os poderes militares europeus juntaram suas forças para a guerra em agosto de 1914, o Estado-Maior alemão percebeu que o tempo estava contra eles. O chefe do Estado-Maior, Helmut von Moltke, estava convencido de que levaria 40 dias para o exército russo se mobilizar. 40 preciosos dias antes que o Grande Urso se tornasse uma ameaça à fronteira oriental da Alemanha. Como estabelecido no Plano Schlieffen, a Alemanha jogou a maior parte de suas forças a oeste para obter uma vitória decisiva contra a França. Uma vez que o exército francês fosse derrotado, o exército do Kaiser se voltaria para o leste para encontrar o exército russo. No dia 30 de julho de 1914, a Rússia começou sua mobilização. 6 dias depois, o embaixador francês pediu ao czar que atacasse imediatamente para aliviar a pressão sobre o exército francês. Uma invasão na Prússia Oriental pelo general Rennenkampf e pelo segundo exército do general Samsonov foi rapidamente arranjada. A força esmagadora russa estava se mexendo. Os 40 dias de Moltke se acabaram. Os dois exércitos russos excediam a 10 divisões do 8º Exército Alemão, sob o comando do general von Prittwitz und Gaffron, em quase 2-1. Mesmo em desvantagem, os alemães planejaram uma ação em Masúria, seguida de uma luta em retirada, se necessário, para a fortificada linha inferior do rio Vístula, para assim esperar o reforço do vitorioso exército do Oeste. O primeiro exército russo, sob o comando de Paul von Rennenkampf, cruzou a Prússia Oriental no dia 17 de agosto de 1914 e empurrou o exército alemão de volta em direção a Königsberg. Isso não foi previsto pelo exército alemão. O comandante do 8º Exército, general Max von Prittwitz, um dos favoritos da corte, não tinha experiência de combate e entrou em pânico. Dia 22 de agosto, Moltke substituiu-o, assim como seu chefe de Estado, e passou o comando para os generais Hindenburg e Ludendorff. Eles chegaram no dia seguinte para iniciar a mais formidável parceria estratégica da guerra. Eles herdaram uma situação crítica. Agora, os civis alemães estavam fugindo. Era o medo dos russos, o terror dos cossacos em cavalos, a imagem de homens com olhos esbugalhados, estuprando e saqueando, que fez com que as pessoas fugissem de suas casas. Normalmente submissos, eles fizeram a sua dolorosa partida. Mas o avanço russo estava desacelerando. Os suprimentos de Rennenkampf estavam se esgotando e ele não podia usar as linhas férreas do leste prussiano para reabastecer porque os alemães removeram os dormentes e os da Rússia eram de medida diferente. Quando os alemães saíram em retirada após uma breve batalha em Gumbenen, ele não os perseguiu, mas esperou 2 dias para os suprimentos chegarem. E quando ele se movimentou, dia 23 de agosto, trocou a prioridade de evitar um ataque alemão por ajuda ao segundo exército, continuando a oeste em direção a Königsberg, ao invés de ir ao sul para encontrar Samsonov. O segundo exército tinha problemas de comunicação e suprimentos e estava sendo apressado de forma imprudente pelo comandante do grupo general Zelensky, sobre um solo arenoso que dificultava o progresso da infantaria e era mais penoso para os cavalos de tração. Os russos usaram muitos rádios, enviando mensagens em textos completos ou em códigos facilmente decifráveis. No dia 23 de agosto, a inteligência alemã interceptou 2 mensagens de texto. Elas mostravam que o primeiro exército não iria se encontrar com o segundo. As mensagens foram um presente tão inesperado que alguns oficiais da inteligência alemã acharam que fosse uma armadilha. Hindenburg reverteu a ordem de retirada e adotou um novo plano de ação. Deixando 2 divisões para enfrentar Rennenkampf, o 8º Exército foi um trem e lançou as 8 divisões contra Samsonov perto de Tannenberg. No dia 25 de agosto, o general Hermann von Francois
recebeu ordens para atacar as tropas de Samsonov no sul. Mas enquanto esperava pela chegada da sua artilharia, o corajoso Francois hesitou. No dia 28 de agosto, o segundo exército de Samsonov atacou e atravessou a linha alemã, abrindo espaço e se aproximando do rio Vístula. Mas neste processo, os russos se expuseram ao general Mackensen e Francois. Samsonov continuou indo a noroeste para Königsberg. Com o centro de suas tropas rapidamente avançando em direção ao objetivo, suas alas direita e esquerda ainda estavam paradas. Hindenburg viu a sua chance e ordenou que seu exército atacasse. Dia 29 de agosto, a infantaria, liderada por Francois, chegou a Wilhelmsberg, dentro da Prússia, cruzando a fronteira russa. Lá encontraram a 17ª Corporação de Mackensen. O contato entre os dois exércitos sinalizava que Samsonov estava cercado. Entre 27 e 31 de agosto, o exército de Samsonov foi encurralado e aniquilado. 18.000 homens foram mortos e 92.000 capturados em 4 dias. A invasão russa estava oscilando à beira da aniquilação. Samsonov estava completamente perturbado. No dia 29 de agosto, o azarado Samsonov, com medo de encarar o czar, se matou em uma remota floresta prussiana. Hindenburg não se virou para Rheinkampf e na Batalha dos Lagos Masurianos, de 7 a 17 de setembro, o expulsou da Prússia Oriental. O exército russo não desintegrou, mas 45.000 foram capturados. E o 10º exército do general Pflug, posicionado à sua esquerda, também teve que se retirar. No final de setembro, os russos estavam de volta ao rio Niemen, com uma baixa de mais de 250.000 mortos, feridos ou capturados. O sacrifício fez com que a França sobrevivesse. 5 divisões alemãs se apressaram do oeste em resposta aos incessantes pedidos de Prittwitz, e voltaram somente depois que Tannenberg mostrou que eles não eram necessários. Eles regressaram para o oeste imediatamente, mas chegaram tarde demais para a Batalha do Marne. Coronel Dupont, cabeça da inteligência francesa, mais tarde falou dos russos. O fiasco deles foi um dos elementos da vitória. Segundo ato. Um milagre no Marne. Era o 35º dia. Isso era o que o Kaiser lembrava a seus ministros durante a reunião no seu quartel-general em Luxemburgo, na manhã de 4 de setembro. Estávamos no meio do caminho entre o 31º dia, desde a mobilização, quando o mapa desenhado por Schlieffen mostrou os exércitos alemães organizados para iniciar a sua descida a Paris, e o 40º dia, quando seus cálculos determinaram que aqui seria uma batalha decisiva. O resultado da batalha foi crítico. Schlieffen tinha calculado que as deficiências das ferrovias russas assegurariam que até o 40º dia, os exércitos do czar não se reuniriam com força suficiente para lançar uma ofensiva. Depois que a BEF escapou de suas garras, o general Kluck foi liberado do comando direto de Bülow no dia 27 de agosto e seguiu para o sudoeste em direção a Amiens. No dia 28 de agosto, a BEF era a menor de suas prioridades, já que ele considerava uma ação para expulsar o general Larrensac de Paris e tomar para si o comando do que restou do 5º Exército francês. Nesta conjuntura, Joffre ordenou ao apático Larrensac para se direcionar a oeste e contra-atacar entre Guise e Saint-Quentin. Os alemães ficaram surpresos com a força da oposição, contra a qual sofreu grandes perdas. Mas no dia 29 de agosto, as corporações de guarda e os hanoverianos da 10ª Corporação avançaram uns 48 quilômetros e, enquanto a noite se aproximava, eles se preparavam para consolidar o território conquistado. Naquele momento, o caráter da batalha foi transformado pela coragem de um homem. As prestigiadas corporações de guarda do 2º Exército e os hanoverianos foram atacados em Guise pela 1ª Corporação Francesa, comandada pelo enérgico Franchet d'Esperey. Montado em um cavalo,